Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao programa Palavra Viva dessa semana. Estamos na segunda semana da Quaresma, onde nós já iniciamos o nosso tempo quaresmal, onde nós já iniciamos o nosso tempo com Cristo. E nós, nessa semana e neste dia principalmente, nós vamos meditar um pouco a palavra que está em Lucas. Por isso mesmo, antes de começar a meditar sobre essa palavra, sobre este evangelho de hoje, eu gostaria de reforçar a importância da Quaresma. Esse tempo que nós vivemos agora, nossa igreja, que já se deu início a semana passada, é um tempo de conversão. A conversão é se dada à nossa vida de acordo com aquilo que Jesus nos dá no Evangelho, de acordo com as palavras de Cristo na nossa vida, de acordo com os ensinamentos, com as atitudes, E Jesus, Ele vem sempre nos colocar uma conversão verdadeira do nosso coração, para que a gente, assim, vendo este mistério, vendo esse tempo quaresmal, nós possamos olhar para cada detalhe da nossa vida e ver que nós necessitamos todos os dias e a cada dia mais do próprio Deus, do próprio Cristo. Então esse tempo da Quaresma é o tempo onde nós vamos vivê-lo, com penitência, jejum, oração, esmola. E nós vamos ver que, na verdade, tudo flui através da nossa conversão. Tudo aquilo que a igreja nos pede, tudo aquilo que a Sagrada Escritura nos diz sobre a oração, o jejum e a esmola, tudo aquilo que nós vivemos neste tempo, onde nós vamos pegar para nós e colocar em prática na nossa vida, vem através da nossa conversão. Então, se nós nos convertermos profundamente mais, e a cada dia mais nessa Quaresma, nós iremos dar os frutos que Jesus precisa. Nós iremos dar os frutos que Jesus espera de cada um de nós. Por isso, nesse tempo quaresmal, é importante, meu irmão, é importante olhar para si mesmo, reconhecer-se diante de Deus e ver que você e eu, nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos de uma verdadeira conversão do nosso coração, ao ponto de não ser nós mesmos mais, mas ser o próprio Cristo quem vive em nós. Por isso, é uma alegria, novamente, digo eu, estar aqui com vocês, partilhar um pouco dessa palavra que está em Lucas, no capítulo 11, no versículos 29 ao 32. Por isso, antes de meditarmos, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, para que ela nos ajude, nos dê a graça de entendermos um pouco mais sobre o mistério de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Afluía o povo e ele continuou: esta geração é uma geração perversa, pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Os ninivitas se levantaram no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, que acompanha esse programa nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, nós estamos na segunda semana da nossa Quaresma, do nosso tempo de conversão, e hoje o Senhor vem nos colocar a frieza do nosso coração, a incredulidade do nosso coração, em não percebermos o Cristo em nossa vida, em não percebermos
que Ele habita nas diversas áreas da nossa vida. Cristo, Ele diz aqui no Evangelho de Lucas que nós estamos como uma geração má e adúltera, onde nós pedimos um sinal para reconhecermos o Cristo. Mas, assim também, como os ninivitas pediram um sinal, mas foi-se dado o sinal de Jonas, e nós, como os ninivitas, recebemos um sinal, o próprio Deus, o próprio Cristo, aquele a qual a palavra fala e diz que é maior do que Salomão, que é maior e mais do que Jonas. Então, meu irmão, minha irmã, esse tempo quaresmal nos faz olharmos profundamente ao nosso coração, a termos a dimensão daquilo que nós necessitamos mais, que nós devemos pedir mais para Jesus. Então, toda essa dureza, toda essa frieza no nosso interior, de ainda não reconhecermos o Cristo em nossa vida, é aquilo que nós devemos, primeiramente, reconhecer em nós. Reconhecer em nós que nós já recebemos um sinal de que o Cristo, o próprio Deus, que é maior do que esses dois homens que nos diz a leitura, nós já recebemos um sinal por Ele, de que Ele se doou por nós, de que Ele é o maior e o único sinal que nós precisamos, para que a nossa vida ela tome um rumo, para que nós consigamos ver atentamente os sinais e os propósitos de nossa vida. Vai dizer o Evangelho de Lucas que nenhum sinal nos será dado, pois nós já recebemos o sinal de um Deus que se doou inteiramente por nós, mas que a Rainha do Sul, de que os ninivitas virão nos condenar essa geração por não acreditar em Deus, por não ver Jesus como um sinal. Na nossa vida, meu irmão, minha irmã, as nossas atitudes, quando ela não se condiz com a igreja, quando ela não vai de acordo com o Evangelho, é porque ainda nós não reconhecemos o Cristo naquela situação, naquela parte da nossa vida. Então, quando as nossas palavras, as nossas atitudes, quando a nossa vida por inteira, ela não se dá de acordo com o Evangelho, ela não conclui o Evangelho em si próprio, é porque falta Cristo. É porque nós necessitamos de nos guardar mais, de nos procurar mais, nos encher de Jesus, de ver a nossa condição humana, de que não somos nada e de um Cristo que nós precisamos em tudo. A nossa vida, quando ela não vai de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, é porque Cristo falta em tal área de nossa vida, naquela situação. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos de Cristo em nós. Como São Paulo diz, morrer para mim mesmo, para que o Cristo cresça em mim. Nós precisamos, meus irmãos, ver que esta liturgia, ela quer abrir os nossos olhos. Ela quer nada mais do que fazer com que nós olhemos para nós, olhemos para Deus, para que nós possamos reconhecê-lo, reconhecer a nossa pequenez, o nosso nada, e ver que o Cristo em nossa vida é tudo, e que Ele já é o único e o maior sinal, e aquilo que nós precisávamos há 2000 anos atrás, um Deus que se doou, um Deus que na sua grandeza se fez pequeno, para fazer com que os nossos olhos trouxessem a verdade a nós, trouxessem a verdade da realidade. Nós não podemos viver em um mundo irreal, um mundo fora da realidade, numa ficção. Nós não podemos viver, meus irmãos, em um mundo que não nos traz o Cristo, que não nos coloca a palavra de Deus como um propósito e com um sentido. Nós temos que nos voltar à realidade e ver como o
o sinal que nos é dado, o próprio Deus, o próprio Cristo. E quando nós lemos esta passagem que está em Lucas, nos deixa amedrontado, porque nós vemos a realidade do nosso mundo. Nós vemos a realidade daqueles que estão fora de Deus, daqueles que não conhecem a Cristo. E nós vemos que não faz sentido. Não faz sentido o nosso mundo, que não faz sentido as pessoas que vivem sem Deus. Elas não têm um sentido para a vida. Elas não têm ao que se recorrerem. Elas não têm ao que se voltarem para que seja um sentido na vida delas. O nada não pode ser o nosso sentido, meus irmãos. A morte eterna como uma vida que acaba não pode ser a nossa meta, não pode ser os nossos propósitos. As coisas do mundo não podem ser os nossos propósitos. Mas o Cristo sim deve ser o nosso propósito, porque quando nós reconhecemos a Deus e vemos que de fato Ele é aquilo que nós precisamos, aquilo que nos sustenta, aquilo a qual nós olhamos diante das nossas grandes e demais situações da nossa vida, nós olhamos para Ele e reconhecemos que tudo é por Ele, é porque a nossa vida tem um sentido. E que bom que tem. E que seja assim. Nossa vida, o nosso sentido deve ser se voltado a Cristo como um sinal. Como aquele que nos dá a vida. E este é o maior sinal. Nós vamos para um breve intervalo e logo nós voltamos com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Meus irmãos, minhas irmãs, voltamos ao programa Palavra Viva. Nós, ao meditarmos essa palavra, nós temos que nos voltar a Deus, tomar a nossa realidade nas nossas mãos e ver que o Deus que nos já deu um sinal muito antes de nascermos, há 2000 anos atrás, e há muito mais nos dando aquilo que temos ao nosso redor. Um Deus que grande se fez pequeno para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos entender que o sentido da vida é Ele, de que a qual nada pode nos tirar, nada pode nos afastar do seu amor. É um Deus que, na sua grandeza, se faz pequeno porque te ama e
porque quer a sua vida junto dele. Um Deus que não tem nada mais do que o bem, do que o mais precioso guardado para você. Um Deus que guarda muitas e muitas coisas para te dar o melhor. Não uma vida de qualquer jeito, não tempos, momentos de qualquer jeito, mas guarda para você o melhor. A qual é necessário uma espera e é necessário o trabalho, o seu próprio trabalho, o seu empenho, a sua dedicação e decisão para que você tome um dia o que Ele tem de mais precioso para você. Por isso é necessário sim uma espera, um esforço, a perseverança, a decisão por se decidir em Cristo, a decisão por deixar ser levado por aquilo que nos diz a palavra, mesmo nos contradizendo, mesmo te contradizendo, mesmo seu coração muitas das vezes não entender o porquê daquilo. Mesmo assim, meu irmão, é necessário uma decisão por Jesus. Um Deus que se decidiu totalmente por você. E este é o maior sinal que você tem. O sinal da cruz. De um Deus que se doa inteiramente por ti. De um Deus que se doa inteiramente por você. Para te dar a vida. Esse é o maior sinal. Qual você vai ver na história. No mundo, na sua vida. Esse é o único e o maior sinal de uma pessoa que te ama verdadeiramente. De um Deus que se doa por completo por você. Por isso, nesse tempo quaresmal, qual se estende nos nossos 40 dias, e já iniciado na quarta-feira passada, nós vamos agora ainda mais nos esforçar e nos decidir por Jesus. Nos esforçar e fazer com que a nossa realidade se torne a realidade de Cristo. Que o nosso coração ele se converta à pessoa de Cristo. Que ele se converta àquilo que Jesus tem para nós. Aquilo que Jesus tem para você. E muitos planos Muitos planos Jesus tem para você. Muitos planos são aquele que segue a Jesus. Jesus tem muito o que dar. Muito o que oferecer. Mais do que aquilo que nós vemos. Muito mais. Então, neste instante, aí de silêncio em sua casa, onde você estiver, faça um momento de oração breve. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Mas peça a Jesus que venha te trazer a sua realidade de hoje. A realidade a qual você vive neste tempo, neste dia, neste tempo quaresmal, qual já foi iniciado, como eu tinha dito. Mas peça a Jesus que venha te trazer a realidade da sua vida particular, da sua família, do seu trabalho, a realidade da sua conversão, de como você tem vivido nele, de como você tem entregado a sua vida a Ele. Peça a Jesus que te volte e tome o seu coração e a sua mente neste momento para a sua realidade. E peça a Jesus que, nesse determinado ponto da sua vida, a qual precisa ainda mais de conversão, a qual precisa deixar Jesus entrar e habitar mais, peça a Ele que vá habitar. Peça a Ele que vá aonde o seu coração mais necessita. Aonde a sua vida precisa mais de conversão. Peça a Jesus que toque nesta parte, que toque neste ponto específico da sua vida, a qual precisa ser tomado e retomado por Jesus. Jesus nada mais quer fazer, meu irmão, do que te mostrar que Ele é o sentido e o propósito de tudo, e qual você não precisa mais de sinais para perceber que você é importante e que Ele te ama. Não precisa mais. Não precisa mais de um sinal para ver que você precisa se reconhecer e se converter.
Jesus, Ele quer muito mais do que te fazer olhar para si mesmo, muito mais do que se reconhecer. Ele quer te fazer voltar ao sentido da sua vida, ao propósito, ao ponto de partida, como se diz Santa Clara de Assis. Ele quer te fazer voltar ao sentido, ao propósito, ao primeiro passo, que é Ele mesmo, que é a graça de Deus. Por isso, aonde você mais precisa ser tocado, eu te peço hoje que ao longo do dia vá rezando e vá pedindo a Jesus que venha fazer com que o seu coração seja convertido, mas seja convertido a uma dimensão grandiosa, para que você não se volte mais a esse estado, não volte mais para a sua casa, para a sua vida, com isso dentro de você. Não se volte mais, meu irmão, mas caia em si e deixe Jesus tirar a tua venda, e deixe Jesus fazer aquilo que é necessário, e deixe Jesus te consumir por inteiro, fazendo com que o seu coração seja um coração todo tomado por Ele mesmo. Seja um coração a qual está determinado a não mais pecar, determinado a se decidir por Jesus. Porque esse é o propósito, meu irmão. Isso é que vale de verdade para nós. Por isso, ainda nesse tempo, procure uma confissão, procure ir mais dias possíveis na missa. Procure se estar com Jesus, para que Ele te mostre as necessidades do seu coração. É onde você precisa mais se converter, onde você precisa mais de ser tocado por Ele mesmo. Peça a Jesus que, neste tempo favorável e bom, a misericórdia dEle alcance o seu coração e a sua decisão alcance o coração dEle. A sua decisão, sim, a sua decisão é importante. Você se decidir por Jesus. Você ir contra o mundo e contra você mesmo por Jesus Cristo. Este é o propósito, o sentido, e a qual os nossos olhos percebem atentamente todos os dias nas demais e pequenas coisas. Que nós devemos nos voltar para aquele que não quer o nosso mal, mas quer o nosso bem. Não quer a morte para nós, mas quer a vida. A qual não quer mais dar sinais, mas a qual já deu um sinal, e o maior sinal, a nossa própria vida. Por isso, te convido ainda nesse dia a se penitenciar, a rezar mais e a se converter mais. E tudo aquilo que a Igreja de Jesus nos pede nos será acrescentado. Se a nossa conversão, se a partir de nós decidirmos a nos converter e a nos voltar para o Cristo. Um forte abraço e até semana que vem. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.